A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, Deus abençoe, mais um dia, mais um tempo, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, com paz, prosperidade e todas as sortes de bênção, amém? Glória a Deus, vamos orar consagrando esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada por tudo, nós te louvamos, Senhor Ebenezer, até que nos ajudou, Senhor. Senhor, tua graça, foi sempre a tua graça. Senhor, nós queremos bem dizer, queremos declarar, Senhor, que tudo, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo estamos, Senhor, depositando diante do teu altar. Obrigada, meu Pai, obrigada por tudo. Queremos te pedir tua graça, proteção, Senhor. Cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Queremos te pedir, Senhor, meu Deus, que nessa noite tu venha nos instruir, Senhor, sobre toda a palavra que tu quer nos ensinar. Paizinho Santo, que tudo aqui seja por louvor, Senhor, e para a glória do teu santo nome. Tudo consagramos para ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje já está bem tardinho, hoje foi um dia cheio de atividade, tinha que estudar, mas glória a Deus, né? O Senhor é fiel e a gente está aqui, né? Hoje nós vamos ver quando a fé e a obediência, elas geram um milagre. Vamos ver isso pela palavra de Deus. Isso aqui é um dos temas que foi ministrado no culto de domingo, nosso pastor, o profeta Vinícius Iracete, ele que está ali, né, com as ministrações, que agora vão ser 7 domingos, onde vai ser ministrado sobre o reino. E esse domingo o tema foi a sabedoria para reinar, né? Foi em volta da palavra de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo do 6 ao 12. E nós, né, vamos fazendo como toda semana, vamos diluindo, e nós vamos, né, fazer uma pincelada aqui e ali, a gente pega ali a referência daquilo que foi falado, e foi o que eu senti no meu coração hoje de deixar aqui no nosso canal, nesse nosso tempo de oração, que vai ser sobre fé e obediência, e também, né, quando nós damos as primícias para o Senhor. Vamos ver isso? A palavra de Deus está no livro 1 Reis 17, 8 ao 16, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita, e eis que aí eu ordenei uma mulher, uma viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água, e para que eu beba. Indo ela a buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: Traz também para mim um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vê que vês aqui, vim aqui apanhar 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias então lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, disso tu faça primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que Deus ordenou Elias, né, que saísse lá do ribeiro de Querite e que fosse para uma cidade ali onde era Sarepta, e ali ele disse: olha, já mandei uma mulher que vai te sustentar, pode ir para lá, Elias. E aí a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, ele encontra com essa viúva que está ali juntando os gravetinhos e que está ali preparando-se para fazer sua última refeição para ela e para o filho. Vão comer e depois vão morrer, mais ou menos isso. Então o que acontece? Aí Elias, né, primeiro chega, não se apresenta nem nada e pede um copo d'água. A mulher sai para pegar o copo d'água, ele diz: ei, olha, me traz também um pouquinho de pão, traz um pouquinho de pão aí na tua mão, né? Aí ela diz: que eu não tenho como te dar, só tenho um pouquinho, vou fazer para mim, para o meu filho, agora nós vamos comer, e acabou. E aí ele diz, né, não, assim como tu estás falando, faz para mim primeiro,
que assim te diz o Senhor. E ali ele entrega aquela palavra, né? Que o Senhor estava dizendo que a farinha não ia acabar e o azeite não ia faltar. E ali ela fez o que? Ela foi lá e fez o bolo e trouxe para Elias. E a palavra de Deus diz que depois comeram muitos dias, né? Realmente cumpriu-se a palavra. Então quer dizer, Elias ele vai, né? Ele vai e fala conforme a palavra que o Senhor estava dando para ele, né? Então quando ele chega naquele lugar que ele encontra aquela mulher, o que ele faz, né? Ele libera uma palavra. Então ele diz, olha, assim como tu fez, né? Assim como tu falou que tu ia fazer para ti, pro teu filho, tu faz primeiro para mim, né? Então aí naquele momento aquela mulher ela já fica assim, né? Peraí, né? Que eu vou aqui comer o meu filho, agora vem mais ele. Então a gente imagina o que não foi a situação para aquela mulher de retirar da casa dela, retirar dela, do sustento dela e do filho para dar para aquela pessoa que estava chegando, né? E então aí a gente vê que não foi simplesmente, né, assim, por qualquer coisa. Eu acho muito interessante. Verso 14 fala, né, que aí Elias chega e fala para ela, porque assim te diz o Senhor. Então ele não se apresentou, olha, eu sou Elias, o servo do Senhor, não. Ele não falou nada. O que ele trouxe foi a palavra de Deus para aquela mulher, né? Então assim te diz o Senhor, que não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai acabar a farinha. Quer dizer, ali, né, ele coloca aquela palavra de fé, aquela palavra profética para ela. E a gente entende que aquela mulher realmente ela era uma mulher de fé, né? Porque o que ela faz, né? Ela levanta e vai lá e ela vai fazer aquele bolo primeiro para Elias. Então, quer dizer, o que moveu aquela mulher não foi simplesmente porque Elias disse, né? Olha, me traz aí um pedacinho de pão, me traz aí um copinho d'água, né? Olha, eu sou servo de Deus. Isso não aconteceu. O que moveu aquela mulher foi a palavra que Elias moveu para ela, a profecia, né? O cartão de visita dele não era ele. Olha, eu não sou, né? Não foi ele apresentando quem ele era, de onde ele vinha, não. Ele simplesmente ele diz, olha, assim te diz o Senhor, né? É como se naquele momento ele tivesse liberando uma palavra para aquela mulher, na direção para aquela mulher, onde dissesse, faz para mim que o Senhor mandou, né? Faz para mim porque o Senhor vai te dar providência, faz para mim porque o Senhor vai te fazer um milagre, né? Então ela entende que aquilo ali realmente é uma palavra de Deus, que Deus está vindo na direção dela naquele momento. Então ela entendeu e o que ela fez primeiro é para Deus, né? Então ela foi primeiro o que Deus falou, eu vou ouvir aquilo que está vindo para mim, né? Então ela foi e fez o que Deus ordenou. Então isso é uma obediência. Então aí a palavra de Deus diz lá no verso 15, né? Então ela foi e fez o bolo conforme a palavra de Elias. Então, quando ela foi e fez obediência, conforme a palavra de Elias, a fé de que Deus estava usando a vida daquele homem de Deus para falar com ela, que era Deus ali falando, né? Então, no reino de Deus, né, quando nós unimos a fé e a obediência, gera um bolo, né, chamado milagre, providência, multiplicação, provisão, fartura. Porque Deus ama, né? Quando nós fazemos primeiro para Ele, pela palavra dEle, pelo reino dEle, né? Quando nós nos movemos naquela direção que Ele nos dá, quando é a palavra que Ele nos dá, quando nós ouvimos o que Ele está falando, né? Então Deus ali, Deus Ele move pelas nossas vidas. Crendo é quando nós fazemos, né? Não, Deus está mandando, então eu vou fazer para Deus, eu vou fazer primeiro para Deus. É como se nós tivéssemos uma expressão numa atitude dizendo, eu creio que Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Então nessa hora, a obediência dessa mulher, mais a fé, gerou realmente o alimento para muito tempo, porque a palavra que está aqui falando é que conforme a palavra que Elias tinha dado para ela, a profecia que Elias tinha falado, ela se cumpriu. Ali não faltou a farinha, ali não faltou o azeite, e ali teve a provisão para muito tempo. Que sejamos nós também, né? A fazer primeiro para o Senhor. O que o Senhor está ordenando, o que o Senhor está mandando, o que o Senhor está falando. Façamos primeiro para Ele, porque certamente Ele sabe o que faz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada por essa linda palavra. Sim, Senhor, nós queremos. O Senhor sabe o que faz. Por isso, todos os dias nós declaramos, Senhor, manda a tua direção, manda a tua palavra, manda a profecia, manda, Senhor, porque
porque nós queremos ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aguça, Senhor, abre nossa visão espiritual, abre nosso entendimento, Senhor, abre, Senhor, para que possamos, Senhor, receber a palavra, entender, ter um entendimento de tudo que é uma direção, tudo que é uma palavra vinda dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que tudo que temos, tudo que somos, Senhor, nós entregamos para Ti, declaramos que nossas primícias são para Ti, tudo que temos, Senhor, meu Deus, sobre nossas vidas, Senhor, com grandes valores, tudo entregamos para Ti, Senhor, em nome de Jesus, certo, Senhor, sempre certo, Senhor, que o Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe o que fala, por isso que confiamos na Tua voz, porque temos a certeza que diante da Tua voz, dali já vai vindo, Senhor, a bênção, a provisão, a graça, o milagre, Senhor, nós sabemos que o nosso Deus, quando dá uma palavra, Ele dá um mover, quando o nosso Deus, Ele dá uma direção, Ele abre uma possibilidade de milagre, graças por tudo, Senhor, sempre seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, graças por tudo, pedimos, Senhor, multiplica, Senhor, meu Deus, nossa farinha, multiplica nosso azeite, multiplica tudo que temos feito, abençoa, Senhor, em múltiplas vezes mais as sementes que temos lançado, Senhor, meu Deus, na terra em que Tu tem comandado, Senhor, que Tu tem enviado para nós plantarmos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que sempre, Senhor, sempre a Tua vontade esteja sendo expressa, Senhor, para que sejamos sempre, Senhor, os que vão primeiro fazer para Deus. Senhor, a primícia é Tua, Tu estás acima de tudo nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer primeiro para Ele. Ele sabe o que faz. Se o Senhor deu uma direção, Ele sabe. Se Ele deu uma palavra, Ele sabe. Então, para nós, a fé e a obediência, esse é o nosso elemento do milagre. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.